Daniel Silveira é a face do extremismo bolsonarista. Eu me chamo Nadson Soares, sou historiador e esse é o canal de História e Análise de Conjuntura, Percepção Política. Bem, as atitudes do extremista Daniel Silveira representam o cerne do comportamento bolsonarista. A ideia desses criminosos de negar e de destruir as instituições democráticas para, no lugar das instituições, eles colocarem a violência, a força e a intimidação como método para impor o projeto autoritário deles. Mas primeiro, a gente vai compreender como é que começou essa confusão que acabou com a prisão do criminoso extremista de direita Daniel Silveira. Em 2018, o STF estava prestes a julgar o habeas corpus preventivo do Lula, por conta daquela farsa da Lava Jato que queria prender o Lula e tirar o Lula das eleições. O STF, prestes a julgar o habeas corpus do Lula, quando o então comandante do Exército, o general Vilas Boas, vai lá e solta 2 tweets de conotação golpista, pressionando e ameaçando as instituições. Ora, o Exército queria o Lula preso para tirar o Lula das eleições, para colocar na presidência esse assassino criminoso que está aí hoje na presidência da República. Só que agora foi descoberto, através do próprio general Vilas Boas, através de um livro que está sendo escrito, o Conversas com o Comandante, feito pela editora da FGV, uma autobiografia escrita pelo Celso de Castro, né? Autorizada e escrita pelo Celso de Castro, produzida pela FGV, em que o próprio Vilas Boas diz que aqueles 2 tweets, eles foram feitos combinados com a alta cúpula do Exército, ou seja, a alta cúpula das Forças Armadas Brasileiras, mais especificamente do Exército, foram quem fizeram aquele tweet, aqueles 2 tweets. Isso foi com a ideia clara de pressionar as instituições. Sabendo disso, o ministro do STF, Edson Fachin, foi lá e disse que era inadmissível que as instituições fossem pressionadas. O general golpista Vilas Boas foi lá e debochou, né? A cara deles, o deboche, a estupidez, o autoritarismo e a truculência. Então o general golpista foi lá e disse, 3 anos depois, depois que o general golpista disse isso, o ministro Gilmar Mendes foi lá e fez um texto duro em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Aí, o nazi-fascista Daniel Silveira fez um vídeo de 19 minutos e 8 segundos em que ele faz a apologia da violência, onde ele pede o retorno do AI-5, que é o pior dos 17 atos institucionais feitos por uma ditadura sanguinária, truculenta e assassina que assolou o Brasil de 1964 até 85. Ele também pediu a destituição do STF. Ele pediu que fosse fechado as instituições democráticas. Ele fez apologia à ditadura militar. Ele fez apologia a todo tipo de violência, tanto à Corte Superior no campo jurídico, como o resto das instituições que norteiam o Estado Democrático de Direito. Aí o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o criminoso Daniel Silveira e o restante do plenário do STF acatou a decisão. E a decisão foi para o plenário da Câmara. Por que foi para o plenário da Câmara? Porque toda vida que um parlamentar é preso por algum ministro do STF, visto que eles têm foro privilegiado, essa prisão é mandada para a Câmara decidir. Se for um deputado federal, é a Câmara Federal, é a Câmara dos Deputados. Se for um senador, é o Senado. E aí a Câmara decide pela manutenção ou relaxamento da prisão. Mas aí cabe a gente uma pergunta. Quem é o extremista de direita Daniel Silveira? O Daniel Silveira era um PM que inclusive teve sérias dificuldades de entrar na Polícia Militar em 2010, porque ele falsificava, ele roubou um carimbo médico e falsificava atestado médico para não trabalhar. Acabou entrando na PM com uma decisão judicial, uma liminar, e na PM o histórico dele é o seguinte, segundo dados da própria corporação: 60 sanções disciplinares com péssimo comportamento na ficha, 26 dias de prisão, 54 de detenção, 14 repreensões e 2 advertências. Ou seja, um bandido indisciplinado,
terrorista fardado, tal qual sempre foi o Bolsonaro. Mas esse extremista de direita, ele conseguiu se eleger na esteira do ódio bolsonarista. E de 2018 para cá, esse criminoso já protagonizou inúmeros atentados ao Estado Democrático de Direito. Logo em 2018, durante o processo eleitoral, ele quebrou a placa em homenagem à vereadora assassinada pelos amicíssimos do presidente, a vereadora Marielle Franco. Como deputado, ele é acusado do inquérito das fake news e de fazer parte do gabinete do ódio. Inclusive, em maio de 2020, ele foi alvo de uma ação da Polícia Federal, onde foram apreendidos inúmeros aparelhos eletrônicos dele. É acusado também na participação direta nos atos antidemocráticos organizados pela quadrilha bolsonarista que pediu um fechamento das instituições, da qual ele faz parte e é o fiel representante. Invadiu o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, junto com o outro fascista, o Rodrigo Amorim, intimidando e censurando os professores, escorado naquela ideia daqueles protótipos de ditadores fuleiros que apoiam Escola Sem Partido, que é um projeto que quer censurar os professores de ciências humanas, em especial os professores de história. Adotou uma postura negacionista durante a pandemia. O Daniel Silveira teve que ser retirado há semanas atrás de um avião porque se recusava a usar máscara. Esse criminoso também, no dia que foi preso lá no IML, desacatou uma policial, porque pelo mesmo motivo, porque não queria usar máscara. Quebrou o celular do jornalista Guga Noblar nos corredores do Congresso e ainda ameaçou, abre aspas, palavras dele, de criminoso miliciano que é, ameaçou quebrar o jornalista. E mesmo com todo esse histórico de crime, o que é que o Clube Militar fez? O Clube Militar fez uma nota, de ontem para hoje, defendendo o extremista de direita nazi-fascista e condenando as instituições democráticas que fizeram o trabalho de deter esse fascista. Né? E aí as Forças Armadas brasileiras, elas se comportam historicamente de forma golpista, vivem de tentar intervir nas instituições. Militar não é para se meter em política, militar é para obedecer hierarquia, disciplina e ficar calado diante do ordenamento legal e não está questionando decisão de Suprema Corte e nem tampouco defendendo um nazi-fascista que coloca as instituições do Estado Democrático de Direito em risco, como é o Daniel Silveira. E por último, a gente vai para as contradições, né? O Daniel Silveira, agora, a defesa dele está pedindo o habeas corpus. Ué, mas ele não defende o AI-5? O AI-5 suspendeu o habeas corpus. A defesa dele agora vai pedir, vai recorrer à Corte Internacional de Direitos Humanos. Oi? Corte Internacional de Direitos Humanos? Mas esses criminosos não acham que direitos humanos é coisa de vagabundo? Não dá para entender. Então eles vão recorrer às instituições democráticas que eles criticam a vida inteira, é porque estão com medo. É um bando de frouxo, de covarde, que só cresce a voz para quem eles sabem que não tem condição de reagir contra eles. São uns covardes, uns truculentos, que querem devolver ao ser humano o seu estado de natureza e agir com força, com truculência e destruir qualquer perspectiva de democracia. Bem, é isso. Se você gostou das nossas reflexões, se inscreva no canal, deixe like no vídeo e fora Bolsonaro assassino!